Então o reino dos céus será semelhante, parecido a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. As sábias, as inteligentes, as com discernimento espiritual, elas operaram como Deus opera. Como é que o nosso Deus opera? Tem gente que ela está na presença de Deus há muitos e muitos anos, e ela ainda não sabe como é que o nosso Deus trabalha. O nosso Deus, ele é um Deus de excessos. O nosso Deus, ele é um Deus de excessos. O nosso Deus, ele não é um Deus que trabalha na falta, ele não é um Deus que trabalha na medida, ele não é um Deus que trabalha no limite, ele é um Deus que é Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, excesso, mais, não quero fazer só o que você quer, não quero fazer só o que você precisa, quero fazer mais do que tudo quando pedimos ou pensamos. Não quero só atender os teus pedidos, quero atender os teus pensamentos, coisas que ficam só na tua cabeça, coisas que você acha que é tão absurdo que nem eu tenho poder, pois eu tenho. Mais do que pedimos, mais do que pensamos, conforme o poder que opera em nós. O nosso Deus é Deus de excesso, o nosso Deus é Deus de abundância, o nosso Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele não quer apenas atender uma necessidade sua, ele quer exceder a tua necessidade. O Salmo 23 diz que o cálice vai o quê? Transbordar. Não basta para Jesus ele pegar 5 peixes e 2 peixinhos e multiplicar para mais de 5.000 pessoas, mais ou menos umas 20.000, ainda tinha que sobrar 12 cestos. Ele pega 5 pães, ele pega 2 peixes, ele multiplica para 20.000 pessoas e sobra 12 cestos, porque Deus é um Deus de excesso, Deus não é um Deus de reserva. Então ele espera que ele espera que você que está me assistindo opere no mesmo nível, na mesma frequência, no mesmo nível que ele opera. Excesso. Você tem que ter excesso de Deus na tua vida, excesso de fé, excesso de confiança, excesso de temor. Nós estamos vivendo numa era em que cada vez mais o cristão está se tornando mundano, cada vez mais nós estamos relativando as coisas, normalizando as coisas. Isso não é pecado, isso não é mais pecado, isso você pode fazer, isso você pode fazer. Isso está sendo tirado os excessos, mas não se esqueça, nosso Deus é um Deus de excesso. Jesus não quer te dar o Espírito Santo, para ele não basta te dar o Espírito Santo, ele quer te encher do Espírito Santo. E se enche você do Espírito Santo e você transborda do Espírito Santo, a tua casa se enche do Espírito Santo. Amém? Para ele não basta, olha aqui para mim, para ele não basta só te salvar, ele quer salvar tua família, quer salvar teu filho. Ele é um Deus de excesso, ele é um Deus que opera com sobra, excesso. Não bastava só ele multiplicar o azeite da viúva que estava com uma dívida e os filhos estavam sendo levados escravos, ele tinha que multiplicar a tal ponto do profeta Eliseu dizer para ela: paga a tua dívida e vive do resto. O que sobrou deu para ela viver o resto da vida. Excesso. Então Deus não tem filhos rasos, Deus não tem filhos que operam na reserva. Deus quer filhos tão abundantes quanto ele. Por isso que Jesus disse: o meu Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em... Por isso que o diabo se levanta, por isso que o diabo te persegue, por isso que o diabo te tenta, por isso que o diabo te apresenta pecados, mais amizades, mais maus ambientes. Porque se você é uma pessoa que a tua vida espiritual está sempre no limite, você vai ceder muito rápido. Outra coisa que nós aprendemos aqui nessa parábola, que muita gente acha que é possível, mas não é possível: a bênção de Deus não é transferível. A bênção de Deus não é transferível, a aliança com Deus não é transferível, a unção de Deus não é transferível. Eu não posso passar minha bênção para você, eu não posso passar minha unção para você. Se alguém te ensinou isso, isso é antibíblico. Não existe transferência de bênção.
nécias, as idiotas, as imbecis, essa é a tradução do grego para essa palavra, chegaram para as prudentes e disseram o quê? Me dá um pouco do teu azeite, transfere aqui para a gente, pega dessa vasilha e transfere para a minha lâmpada, pega da tua lâmpada e transfere para a minha lâmpada. Transferência, elas queriam que fosse transferido. Tem gente que é assim, ela não quer pagar um preço, ela não quer fazer o sacrifício, ela quer que alguém faça por ela, se coloque no lugar dela, dê para ela de graça aquilo que você conquistou com muito sacrifício. E as prudentes disseram uma palavra pequena, mas poderosa, que faz o inferno tremer. Uma palavra que só pessoas espirituais, que só pessoas maduras, que só pessoas sábias é que sabem dizer na hora que tem que dizer, ter discernimento na hora que tem que dizer. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual foi a palavra que elas disseram? Não, não. Uma palavra pequena, mas uma palavra completa. Não, não é não. Elas não disseram depois, eu vou pensar. E elas eram todas amigas. Se arrumaram junto, se maquiaram junto, prepararam a roupa junto. Mas você tem que aprender uma coisa. Você que está aqui na igreja, você que está me assistindo, todos nós temos que aprender isso. Deus quer que você ajude as pessoas, mas Deus não quer que você carregue as pessoas. Ajude as pessoas financeiramente, mas uma coisa é você ajudar financeiramente, outra coisa é você ficar carregando a pessoa financeiramente. A pessoa não quer trabalhar porque sabe que toda vez que precisa de dinheiro vai até você. Se não está ajudando, você está carregando. Eu tenho que ajudar você com o máximo que eu puder, da palavra, da oração, do meu jejum. Mas se você espera que eu vá te carregar, eu não posso te carregar, eu já tenho meu peso. Eu peso quase 80 quilos. Se eu for carregar você que está com 70, com 80, com 90, não vai se arrebentar nós dois. Não! O que elas disseram? Não estou ouvindo você. O que elas disseram? Não! Tem momento que você vai ter momentos decisivos que você vai ficar entre agradar a Deus e agradar as pessoas, entre fazer a vontade de Deus e a vontade das pessoas. Vai ter momentos que você vai ter que dizer não. Não para velhos amigos, não para velhos ambientes, não para velhos pecados. Não, 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 não. Tem gente que ela vai para o inferno porque ela não sabe dizer não. Não. Você acha que as nécias ficaram felizes? As pessoas não ficam felizes quando você diz não para ela. O diabo vai colocar pessoas sem compromissos para ficar sugando o teu azeite, sugando. Tem gente que ela só suga o que é teu, ela suga o teu azeite, ela suga a tua comunhão, ela gasta a tua luz. Vai chegar uma hora que tu vai ficar sem. As prudentes falaram não, porque se a gente der para vocês, vai faltar para a gente, e não vai dar nem para a gente. O que a gente tem só dá para a gente. O que a gente tem não dá para dividir com duas pessoas. Você tem que saber o que é que dá para dividir, o que é que não dá para dividir. Sua salvação é individual. Não, vai até onde vende, tem um lugar que vende. Vocês vão ter que comprar, vocês vão ter que suar como a gente suou, vocês vão ter que gastar como a gente gastou, vocês vão ter que se sacrificar como a gente se sacrificou. Vai até o lugar e compra, tem um preço. Quer as minhas bênçãos, mas não quer os meus joelhos ralados. Quer a minha bênção, mas não quer jejuar. Quer a minha bênção, mas não quer ser dizimista como eu, ofertante como eu, vir na igreja como eu, lutar como eu, andar na presença de Deus como eu. Não dá, não vou transferir para você. Não, eu paguei um preço. Eu acredito que tudo que você tem de mais valioso na sua vida, você lutou muito, você chorou muito, você se sacrificou muito, sim ou não? Não deixe ninguém levar isso de graça de você. Outra coisa que a gente aprende, tem muita coisa nesse texto, eu poderia ficar dias e dias e dias e dias e dias. Você não sabia quem era nécia e nem quem era prudente, elas estavam misturadas. No começo da parábola você sabia que tinha 10. No começo da parábola você sabia que tinha 5 sábias e 5 nécias. Só que você não sabia quem era. Você só soube quem era prudente e quem era nécia no momento em que o noivo chegou. Porque no momento que o noivo chegou, no momento que teve o grito, eis o noivo, as prudentes estavam dormindo, mas estavam cheias. As nécias estavam dormindo, mas estavam vazias. Deixa eu te falar uma coisa, nós não sabemos nessa igreja, não sabemos entre os que estão nos assistindo, nós não sabemos nesse mundo quem é sábio e quem é estúpido. Você só vai saber quem é sábio e quem é estúpido no dia da morte. Você só vai saber quem é sábio e quem é estúpido no dia do arrebatamento, se você estiver vivo. Você só vai saber quem é sábio e quem é estúpido no dia do julgamento. Tem pessoas que você tem por sábias, inteligentes, maravilhosas, mas quando você vê ela diante do trono, sendo condenada ao juízo final, no juízo final, você vai descobrir que aquela pessoa não tinha nada de sábia, ela era estúpida, que ela nunca investiu na vida espiritual dela. Mas por enquanto nós estamos todos misturados, e às vezes o sábio é chamado de estúpido e o estúpido é chamado de sábio.
Como disse Salomão, na minha vida eu vi muito príncipe andando a pé e muito servo andando a cavalo. Nesse mundo acontece isso às vezes, nesse mundo se investe valores. Jesus fala de uma outra parábola lá em Lucas 12, do versículo 16 ao 21. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Um cara sábio, deixa eu ver uma ideia, deixa eu ver aqui um insight, deixa eu ver aqui o que eu devo fazer. Não tem espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, tive uma ideia, sou um cara crânio, sei investir minhas economias, sei multiplicar o meu dinheiro. Se fosse hoje, esse camarada teria muitos seguidores, daria palestras por aí motivacionais, seria um coach financeiro. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores, assim eu terei espaço suficiente para todo o meu trigo e para meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente por muitos anos, você não tem mais que se preocupar com dinheiro, você é um cara muito sábio, muito safro, muito inteligente, então descansa, come, bebe, alegre. Você diria que um camarada desse é um cara estúpido ou um cara sábio? Um cara sábio. Você tem que ter muita sabedoria para chegar a uma determinada idade da sua vida e você nunca mais se preocupar com dinheiro. Todas as tuas contas estão no débito automático. Mas você sabe como é que Deus olha para esse camarada aqui, que a gente tem como sábio? Deus lhe disse louco. Como é que Deus chamou ele? Como é que Jesus chamou ele? Como é que Jesus chamou ele? Louco. Porque Deus vê tudo diferente. Então você só sabe se você é sábio ou estúpido. Nós só saberemos no dia que a gente morrer. No dia ou que os anjos forem nos levar para o céu, ou os demônios forem levar para o inferno. Se você vê demônio te levando para o inferno, você já sabe que você foi um estúpido da sua vida toda. Porque a coisa mais preciosa você perdeu, que foi a tua alma. Se você passou uma vida de aperto, de lágrima, de choro, de dificuldade, mas você morreu e foi salvo, tenha-se por feliz, porque você foi uma das pessoas mais sábias. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá essa noite. Ele planejou tudo, ele só esqueceu de combinar com a morte. Porque a gente não sabe se a gente vai morrer daqui a 40 anos ou agora. No caso desse homem da parábola, ele ia morrer quando? Naquela noite cheio de projetos, cheio de sonhos, cheio de metas, cheio de ambição. Louco, você morrerá essa noite. Então quem ficará com o fruto do teu trabalho? Tudo que você trabalhou vai ficar, os outros vão gastar. Eu vi um homem que estava vendendo uma adega de milhões, e ele estava anunciando a adega de milhões, que era de um homem que passou a vida toda dele colecionando caros vinhos. A adega valia milhões e milhões de milhões e milhões. Esse homem passou 50 anos preparando essa adega, e o cara que estava vendendo a adega falou assim, ele nunca tomou um vinho. Quando ele morreu, você sabe qual foi a primeira coisa que a esposa dele fez? Vendeu o tesouro dele, porque aquilo só fazia sentido para ele e não fazia sentido para ela. E como ela era uma mulher nova, ela vai pegar o dinheiro, vai conhecer outro cara que vai gastar o dinheiro de algo que ele nunca desfrutou. Por isso que Deus diz, louco, quem ficará com o fruto do teu trabalho? E Jesus diz, sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico com Deus. O problema não é você ter riquezas terrenas, o problema é você ser rico materialmente, pobre espiritualmente. Outra lição que nós aprendemos nessa parábola, cuidado para quando você for buscar o que você sabe que está te faltando, quando você for buscar aquilo que você sabe que tu precisa, já não tem mais tempo. A parábola diz que as nécias foram procurar azeite, por causa que as prudentes falaram, tem um lugar que vende, vão lá e compre, viu? E elas saíram para buscar aquilo que estava faltando na vida delas. Tem gente que sabe que está faltando Deus, está faltando perdão, está faltando arrependimento. Ela sabe que ela tem que voltar para a igreja, ela sabe que ela tem que se arrepender, mas ela fica adiando. Cuidado, porque quando as nécias foram buscar já era tarde. Quando elas voltaram, a porta estava... Como é que estava a porta? O noivo fechou. Se o noivo fechou a porta, Deus é Deus que abre, ninguém fecha, mas Deus é Deus que fecha, ninguém abre. Meu querido, não tem missa de sétimo dia para você, não tem. Se tu acredita no purgatório, deixa eu te falar uma coisa. A porta está fechada ou está aberta ainda? Está aberta. Tu está vivo, não teve arrebatamento. Como é que está a porta? Por causa do que Jesus fez na cruz, como é que está a porta? Diga, a porta está aberta. Porta está aberta. Tu pode ter cometido os piores pecados. Tu pode ter cometido as piores injustiças. Tu pode ter cometido as piores iniquidades. Tu pode ter cometido todos os erros. Nada do que você fez, nada do que tu está fazendo foi poderoso o suficiente
gente para fechar a porta, porque não é o diabo que vai fechar a porta, não é você que vai fechar a porta, não é os teus erros que vão fechar a porta, não é o teu passado, nem o teu presente, nem o teu futuro que vai fechar a porta, não é os anjos que vão fechar a porta, não é nenhum líder de nenhuma igreja que vai fechar a porta, não é nenhuma teologia que vai fechar a porta. Quem vai fechar a porta? A porta ainda está aberta. Pela graça e misericórdia de Deus, você ainda pode passar por ela. Cuidado para não procurar a porta tarde demais. Cuidado para não procurar a porta tarde demais. Cuidado para não procurar a porta tarde demais. Tem gente que ela não vai errar a porta. As nécias erraram a porta? Erraram? Não. Elas foram na porta certinho. Só que quando elas foram na porta certa, a porta estava... Tem gente que sabe que só Jesus salva a alma dela. Ela sabe que Ele é a porta, Ele é a porta. Nem Maria, nem os anjos, nem os apóstolos, nem religião, ninguém é a porta. Diga, só Jesus é a porta. Mas vai ter gente que quando ela for bater na porta, ela bate na porta certa, na hora errada. Já é tarde demais. Ela vai buscar o que está faltando na hora errada, porque agora já é tarde demais. Isaías 55:6. Buscai o Senhor, buscai o Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa eu te falar uma coisa, porque quando eu morrer, eu quero morrer em paz, que eu preguei realmente o evangelho. Se tu morrer antes de mim, eu quero ir lá fazer o teu sepultamento, eu quero estar lá no teu velório, e eu quero estar consciente de que várias vezes que você veio na igreja, eu te preguei o evangelho. Várias vezes eu falei de Jesus para você. Falei de motivação, falei de bênção financeira, falei de profecia, te abençoei, mas eu também te disse, cuidado, não vá buscar coisas que faltam para você quando for tarde demais. Cuidado para você não bater na porta certa, na hora o quê? Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. A porta está aberta. Tu pode ter caído 1000 vezes, a porta está aberta. Tu pode ter cometido os piores pecados. Você, nem nada, ninguém, nem o diabo, nem principados, nem anjos, nem os teus pecados podem fechar a porta. Só quem vai fechar é ele. Ele tem a chave. Passe pela porta. Não opere na reserva, não opere no limite. Seja abundante na tua comunhão com Deus, na tua fé, na tua vida com Deus. A porta ainda está aberta. O diabo é um mentiroso. Se alguém disse que você está perdido, o diabo é um mentiroso. Fale isso várias vezes, a porta ainda está aberta, a porta ainda está aberta. A porta está aberta para você que está me assistindo. Coloca aí, eu creio que a porta está aberta. Que porta é essa? Jesus. O diabo não pode decretar a tua condenação, nem o teu fim, nem a tua destruição, porque a porta ainda está